Na segunda etapa, vamos então reproduzir o ambiente. Esse é um arquivo de referência, vou deixar ele aberto. Vou salvar esse arquivo então com referências 3D Warehouse, então referências 3D. Essas referências do projeto, fiz uma pesquisa, salvei esse arquivo, não é o meu arquivo principal. Agora no meu arquivo principal, vou até abrir um novo sketch. Você pode abrir dois programas ao mesmo tempo. Então vou deixar os dois abertos. Nesse projeto aqui vamos simular as paredes rapidamente. Vamos imaginar um ambiente de 4.5, aplicando o offset para fora de 0,2. Eu vou dividir paredes. Vai ser bem interessante essa ideia. Para algumas apresentações, algumas pessoas acham úteis essas situações. Eu não uso muito, mas vamos perceber esse método, esse processo. Vamos ver se vai achar interessante. Não fiz esse processo em outros tutoriais, então acho interessante trazer neste. Eu trouxe então divisão de paredes. Aqui está o piso. Eu posso agora começar a criar componentes, clicando duas vezes, botão direito do mouse, criar componente. Colocar aqui parede 1. Colocar aqui parede frontal, poderia ser a parede 1. Parede 1. Criar. Vamos para os próximos, cliquei duas vezes, botão direito do mouse, criar componente parede 2. Criar. Clico duas vezes, sempre começando, né, pelas paredes. Cliquei duas vezes, botão direito do mouse, criar componente parede 2, parede 3. Criar. Vamos lá para o próximo, para a última parede. E agora o piso. Clicando duas vezes, botão direito do mouse, criar componente, piso. E criamos os componentes. Eu vou levantar, essa parede vai ter uma... Clicando duas vezes, aplicando push pull 2,6. Essa parede vai ter então uma porta. Já posso com a trena colocar uma boneca ali 0,10. Vai começar a porta a partir daqui, desse ponto 0,9. Aqui de baixo para cima, um valor de 2,10. Um retângulo daqui para cá e um push pull até a superfície. Fiz ali a abertura da porta. Posso dar um edit delete guides, editar, excluir guias. Saio do componente. Trabalho com o próximo componente. Digamos que aqui teríamos uma janela. Aplico o push pull, também com valor 2,6. Essa janela vou acionar a trena pegando essa lateral até achar a midpoint. Essa midpoint jogo então para um lado 1,2 e para o outro lado também 1,2. Aqui para cima 1 metro. Depois 1,10 m, 1,10. Faço o retângulo. E push pull. Editar, delete, excluir guias. As outras paredes apenas levantando. Vou precisar de uma porta, de uma janela. Poderia construir essa janela aqui já. Uso o retângulo. Precisando do offset 0,05. Uma janela dividida em 4 partes.
chamo das partes aqui, clico 2 vezes na parte externa. Opa, clico 2 vezes na parte externa. Botão direito do mouse, criar componente. Vou colocar aqui esquadrião E1. Clico 2 vezes, botão direito do mouse, criar componente vidro. Vou dar uma espessura para esse componente clicando 2 vezes, push pull para trás 0,05. Vou entrar nesse vidro, aplicar o push pull de 0,01. Sei que é grosso, mas é só para válido como exemplo, né? Vou mover um pouco para trás, colocar as cópias no devido lugar. Opa, esse outro ficaria ao contrário, né? Copio o vidro e coloco na outra parte. Agora, para finalizar, outra cópia nesse pontinho, coloco nesse outro ponto. Posso selecionar todos esses elementos. Sempre importante que você visualize em estrutura o que está acontecendo ali, né? Vamos lá. E1 selecionado e os vidros selecionados. Na dúvida, seleciona por aqui, não é? Você pode selecionar por aqui, segurando o Ctrl. Selecionei os objetos, botão direito do mouse, criar componente. Eu crio um componente aqui, janela 2,4 por 1,10 m, né? Acho que é isso aí. Então, criar. Como eu gostei desse componente, eu posso salvar esse componente. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, salvar como, salva esse componente lá. Posso mover o objeto para o ponto certo, coloquei um pouquinho mais para trás. Vamos colocar aquela porta. Para inserir aquela porta, você pode inserir usando o arquivo importar. E procurar o teu arquivo. Veja, você pode procurar aqui embaixo o tipo da imagem, né? O tipo do objeto pode ser um arquivo SketchUp, que seria o caso. Ou você poderia dar um Ctrl+C, ou Ctrl+C, Ctrl+V. Veja que eu vou minimizar o arquivo, eu até vou arrastar o arquivo para você perceber que ainda está aberto aquele arquivo antigo, né? Eu vou selecionar a porta, selecionei a porta ali. Vou dar um Ctrl+C, vou copiar. Agora no nosso arquivo principal, vou dar um Ctrl+V. Colei a porta. A vantagem é que eu já tenho então alguns arquivos que eu já separei do Treasure House e deixei em outro projeto, em outro arquivo, no caso um arquivo de referência. Todas as sujeiras e todas as coisas que vieram a mais no Treasure House ficaram naquele outro arquivo. Esse meu arquivo do projeto já tem um certo cuidado, já consigo, né, enfim, trabalhar com mais tranquilidade, porque não, eu já fiz a pesquisa, já fiz o download dos meus componentes que eu precisava, já fiz uma definição, enfim, fica muito mais seguro trabalhar assim. É claro que você poderia procurar a mesma pasta, inserir diretamente pela pasta. Por exemplo, eu poderia inserir um arquivo que está naquela pasta de componentes, inserir aqui diretamente. Por exemplo, botão direito do mouse, temos a opção de salvar como, também temos a opção de recarregar por um outro modelo do Treasure House, aliás, do teu computador. Esse procedimento eu até mostrei numa outra videoaula de componentes e camadas. Veja essa opção. Digamos que agora eu quero colocar inserir aquele sofá bem aqui nesse cantinho. Para inserir esse sofá, aquele sofá, eu poderia, por exemplo, reproduzir um retângulo
limitando aqui mais ou menos a área do sofá, mais ou menos o tamanho dele, enfim. Se eu clico 2 vezes nesse objeto, botão direito do mouse, cria um componente, veja que esse componente está sendo criado, tem um ponto de inserção. Eu não lembro qual que é o ponto de inserção daquele sofá, mas eu vou fazer um teste. Só recordem que esse é o ponto de inserção desse componente. Vou colocar o nome qualquer, vou clicar em criar. Veja que com o botão direito do mouse, você pode então recarregar esse componente que você criou, pegando um componente conhecido, como aquele do sofá. Clicando em abrir. Deu bem certinho lá, ó. Bem certinho o tamanho. Deu coincidência até. E exatamente no mesmo ponto de inserção. Então perceba que você consegue fazer esse procedimento, né? Fica bem interessante essa ideia. Para encaixar a porta aqui, vamos trabalhar com mover, ou rotacionar. Esse procedimento, veja que foi muito fácil, porque o ponto de inserção era o mesmo ponto de inserção aqui no cantinho, então foi muito fácil trabalhar com essa ideia. Aqui já nesse outro caso, você precisa trabalhar com mover e rotacionar. Selecionando o objeto, você pode habilitar o mover. Com o mover, se você passa o mouse aqui na parte de cima, aparece o mais vermelho, não é? Ó? Passando o mouse bem aqui em cima aparece o mais vermelho, dá um clique. Você pode procurar até encontrar um eixo. Olha lá, encontrei este eixo. Dá um clique. Você pode mover no lugar certo. É importante que essa porta tenha o tamanho certo também, né? Então é um componente dinâmico. Você pode ir lá em cima em visualizar barra de ferramentas. No último tutorial, na parte 1, a gente verificou que isso era um componente dinâmico. Então verifique aqui em componentes dinâmicos. Em options, tem as opções. Tem que ter o mesmo tamanho, o vão, né? Ali 2,10 está certo. Só que esse vão aqui nosso é de 0,9. Vamos aplicar. A profundidade está certa. Vamos tentar encaixar usando agora o raio-x. Dando clique em raio-x aqui. Usando mover. Pegando esse pontinho. Percebam, ó, pegando esse pontinho. Tentar encaixar nesse outro ponto. Ficou bem legal essa porta. Bem interessante. Eu vou editar o piso depois e colocar uma soleira. A janela já está ali. Enfim, vou colocar aquela cama. Para colocar a cama você pode usar o Ctrl+C, Ctrl+V. Ou até mesmo clicar, segurar, arrastar. Veja essa possibilidade. Olha lá, eu vou clicar, segurar, arrastar. Ó. Seleciono o componente. Eu vou clicar, segurar, arrastar. Com o mover. Aliás, é só com Ctrl+C e Ctrl+V mesmo. Então, Ctrl+C e Ctrl+V. Veja que ele já consegue colocar a cama ali diretamente. Você também consegue fazer esse procedimento se estiver com a pasta aberta, a pasta de arquivos aberta do teu computador, e clicar diretamente no arquivo, clicar, segurar, arrastar e soltar. Tem como fazer isto. Um outro procedimento na hora de inserir um componente. Veja que eu fiz essa inserção usando Ctrl+C e Ctrl+V. Posso acionar o mover, pegar um ponto específico, por exemplo, tem que ser um pontinho bem aqui no chão. Ó. Por exemplo, peguei esse ponto de referência. É um ponto mais extremo que eu vejo do chão do objeto. Dá um clique nesse ponto. E para colocar o objeto no lugar certo, veja que às vezes as paredes os atrapalham, às vezes algum outro objeto pode atrapalhar. E é importante que você se organize por layer. Então, nesse exemplo, eu vou trabalhar com layers para ficar muito mais fácil. E na hora de mover os objetos, a outra dica que eu dou é usar o raio-x. O raio-x é muito mais fácil de identificar pontos. Quando você move o objeto, por exemplo, é muito mais fácil de encontrar esse ponto aqui em cima. Quando eu não estou usando o raio-x, às vezes ele não encontra. Às vezes você tem dificuldade de encontrar alguns pontos. Vamos trabalhar primeiramente com os layers, para que você perceba como é importante a organização deles. Veja que lá em camadas, eu vou criar layers para as paredes. Vou colocar aqui paredes frontais.
Eu vou colocar duas paredes, as paredes largas, né? As mais curtas, enfim. As maiores e as menores pode ser. Paredes maiores. Paredes menores. Vou selecionar esta parede, selecionar esta outra. E perceba que eu também vou selecionar as janelas. Ó, a janela. E vou selecionar também a porta. Selecionando esses elementos, lá em cima eu coloco ele nas paredes maiores. Deu tudo certo, vejo que eu vou esconder as paredes maiores. Seleciono esses dois objetos. Lá em cima eu coloco então para paredes menores. Opa, aqui ó, menores. Ok? Escondo as duas. Fico aqui só com o piso. Claro que eu posso criar um layer só para o piso. E outro layer para móveis. Agora vai ser muito mais fácil selecionar esse objeto, rotacionar, mover, enfim. Esse objeto aqui selecionado, aciono o mover. Passo o mouse na parte de cima do objeto, aparece esse mais vermelho, coloco o mouse em cima, dou um clique para rotacionar. Rotaciono no eixo certo, aciono mover, pego um pontinho específico e tento colocar no piso. Se você quer colocar em referência, né, a midpoint, veja que eu coloquei já no piso. Você poderia, por exemplo, dar um clique nesse pontinho, nessa extremidade que parecer a midpoint, dá um clique. Se você trava o eixo, clicando na setinha direita do teclado, ó, travei o eixo vermelho. Não vai para cima nem para baixo, só vai para o eixo vermelho. Você pode procurar uma referência como a midpoint, ó. Dê um clique na midpoint. Pronto. Agora se eu vou mover, clicando num ponto qualquer, vou mover para trás até chegar, né? Próximo. Falta criar uma cabeceira, eu poderia até criar uma cabeceira aqui rapidamente. Ok? Veja que agora eu posso até colocar esses dois objetos juntos. Selecionando os dois objetos, botão direito do mouse, criar componente. Cama com cabeceira. Cria o componente. E agora botão direito do mouse, salvar como. Salva essa cama lá com a cabeceira. Foi ajustado, está no lugar certo. Ok? Então, no nosso exemplo a gente separou. Falta entre testar o quadro agora, né? A inserção daquele quadro. Está tudo certo. Agora para inserir o quadro, é claro que você pode usar o mesmo procedimento Ctrl+C, Ctrl+V, né? Selecionei ele aqui, vou selecionar os dois, selecionei os dois e vou dar um Ctrl+C, então posso selecionar mais do que um, né? Ctrl+C, copiei. E agora vamos ao nosso projeto. Ctrl+V. Estou colando eles, não estou vendo as paredes, é claro que agora preciso visualizar as paredes, vou dar um clique aqui fora, coloquei em qualquer lugar. Para ficar mais fácil, eu posso já organizar esses objetos, selecionando esses dois objetos aqui, já coloco na camada correspondente móveis. Escondo os móveis. Posso selecionar o piso até esconder, mas nesse caso não interfere, vou só mostrar as paredes. Para colocar esses objetos no lugar certo, veja que eu vou colocar aqui nesta parede. Você precisa rotacionar eles, então eu posso até usar o processo do rotacionar selecionando o objeto, dando um clique no rotate. Veja que eu vou travar o eixo azul dando um clique na setinha para cima. Travei o eixo azul, dou um clique no ponto qualquer do quadro, por exemplo na parte mais atrás dele, né, dando um clique. Estendo o mouse até a próxima extremidade, perceberam? Dando outro clique. E agora eu mexo o mouse até encontrar a proporção certa. Estou estendendo a aresta, percebam que eu consigo encontrar esta marcação no eixo verde. No eixo verde. Encontrei no eixo verde, dou um clique.
Ó, encontrei o eixo verde, dou um clique. Rotacionei esse quadro. Aciono mover. Clico num ponto, ó, numa das extremidades, dei um clique. E agora tento encaixar na parede. Se estiver difícil de encaixar na parede, usa o raio-x. Olha lá, o raio-x às vezes encontra de maneira um pouco mais fácil. Encontrou na face aqui, on face? Ele até mostra, ó, na face, parede. Encontrou, dei um clique. Preciso ajustar ele, né? Enfim. Eu acabei trabalhando com o mover usando um clique no CTRL. Acabou copiando o objeto, foi sem querer. Vou deletar aquele outro lá. Então veja que você pode trabalhar com alinhamentos, enfim, ó, trabalha com a trena, dando um clique nesse ponto. Acho, por exemplo, o alinhamento aqui da porta. Né? Aciono mover, pego um pontinho, travo o eixo azul, clicando na setinha para cima até achar a referência. Se você quer colocar exatamente no meio, né, você pode até fazer uma linha de referência, ó, linha daqui até aqui. Essa linha tem uma referência, um meio. Vou até mover o quadro lá para longe para você não ter problema. Ó. Imagina aqui, agora fiz uma linha. Se eu quero exatamente no meio, aciono mover, pego uma midpoint do quadro e procura. Opa, desculpa, seleciono o quadro primeiro. Ó, selecionei o quadro, aciono mover, pego a midpoint e procuro uma midpoint daquela outra linha. Aqui, ó, ponto mediano. Uma das possibilidades, não é? Ficou bem legal, deu certinho. Caso você queira agora encaixar esse outro quadro nessa outra parede, aqui no outro cantinho, por exemplo, colocando algumas outras guias, você poderia, por exemplo, trabalhar com uma trena, achando a partir daqui, travando o eixo azul, achando, por exemplo, a metade, ó, a referência na metade do quadro. Digamos que a partir dessa metade você quer encaixar aquele outro quadro. Ó, com mover. Posso selecionar o objeto primeiro, né? Seleciono o objeto, aciono mover, pegando esse pontinho aqui do lado, a midpoint. Posso, por exemplo, achar agora uma referência. Percebeu que está complicado deixar o ponto? Se você habilita o raio-x, ó, muito mais rápido, perceberam? A utilidade do raio-x, dá um clique. Pô, agora eu quero colocar ele, por exemplo, bem no meio. Então você pode pegar um ponto aqui em cima, dá um clique, trava o eixo. Ó, cliquei na setinha direita do teclado, travou o eixo vermelho até achar a referência da midpoint. Perceberam? Deve achar a midpoint aqui embaixo. Dá um clique. Desabilita o raio-x. Muito útil o raio-x. Em Edit, em Editar, deletar as guias. Claro que esses dois objetos podem ser colocados num objeto chamado decoração, num layer chamado decoração. Já existe até um layer para eles, talvez, né? Existe, vamos ver aqui. Ó, perceberam? Claro que você pode desconsiderá-las, porque você pode selecionar o componente e colocar em um outro layer, vai dar tudo certo. Quer ver? Ó, clicando no mais, colocar aqui decoração. Posso selecionar os componentes, ó, selecionei os dois, e lá em cima eu troco para decoração. E aí dá certo. Vou desabilitar aqui as paredes só para finalizar e colocando algumas texturas e apresentar o projeto, né? A decoração esconde também. Deixar aqui as paredes maiores. Desculpa, só para fazer aquela soleira, esqueci da soleira. Ativar o raio-x. Soleira começaria daqui até aqui, né? Ó, fiz uma soleira. Clico duas vezes, botão direito mouse, criar componente soleira. Criei. E esse objeto selecionado eu vou colocar no layer piso. Isto. Vou desabilitar o raio-x, vou colocar as texturas. Deixa eu visualizar esses componentes aqui para não me perder. Colocar então texturas para as paredes. Se você não entra no componente e aplica uma textura direta, por exemplo, ó, apliquei uma textura direta, ele vai receber a textura. Mas se você quer aplicar em uma das paredes apenas, eu indico você entrar no componente clicando duas vezes, selecionar a superfície que você quer e aí você pode aplicar. Por exemplo aqui.
ok? Aqui não gostei dessa, por exemplo, vou colocar uma textura diferente, em selecionar, vou pegar aqui uma textura em materiais, por exemplo, alguns revestimentos aqui, só para o teste mesmo. Ah, não achei nenhum interessante, vou colocar isso aqui. Beleza? Então, fiz teste, não gostei, vou colocar lá as cores, beleza. Colocar a mesma cor para não ficar tudo confuso. Veja que eu cliquei agora, entrei no componente, selecionei 3 vezes, selecionei todos os objetos, coloquei a mesma cor. É isso aí. Agora, a gente vai trabalhar só com esse piso e mostrar como ficou a apresentação completa desses objetos. Deu tudo certo. Vamos mostrar os componentes. Componentes posicionados. E agora os quadros, né? A decoração. Então é importante de usar os layers, né? Conseguir fazer uma apresentação bem organizada, né? E bem fechadinho, com todas essas opções e um bom controle, né? Dos componentes e aplicação deles com camadas, enfim. Ok? Muito obrigado por esse tutorial. Essas opções, então, de componentes e também de camadas, a gente vai voltar a ver no próximo tutorial. Falando um pouco de inserções de imagens, DWG e projetos de paisagismo. Ok?